Fala pessoal, beleza? Rei Cassino aqui, o El para mais uma aula. Hoje, aula de número 19, nós vamos falar sobre a terceira subclassificação de catalogação, nossa terceira estratégia do curso, a não triplicação contínua. Então, estamos trabalhando agora no módulo de triplicações, que é um dos meus pilares deste curso, é um dos pilares das minhas operações e é o que eu mais utilizo hoje dentro das minhas operações. Então, é a não triplicação contínua, beleza? Espero que todos estejam entendendo, né, o conteúdo das aulas. Tenho tido bastante feedbacks positivos. Por enquanto, vocês estão confirmando para mim que está sendo tudo bem claro, bem didático o tema. Então, essa aula de número 18, aliás, a aula de número 19, né? Aula de número 19, não triplicação contínua, é a penúltima aula do módulo Premium, né? Depois dessa aula, nós teremos a última estratégia Premium, que é a NTA, que é a não triplicação alternada, na próxima aula. E depois, então, finalmente entraremos no módulo Black, beleza? Então, obrigado a todos vocês que estão aí acompanhando. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem deixar aí a dúvida na área de membros ou podem também acionar o meu suporte no Telegram. Quero pedir para vocês que sempre quando tiverem dúvidas ou dúvidas, né, ou sugestões, tal, tudo mais sobre conteúdos, deixem para mim no Telegram. Por quê? No Telegram agora, depois que eu fiquei hospitalizado semana passada, né, por tentar abraçar o mundo e tentar fazer tudo sozinho, estou com uma equipe no meu suporte que está me ajudando nas respostas. Então, meu Instagram, por exemplo, é minha rede social, é um lugar onde eu recebo mensagens de, sei lá, 200, 300 pessoas todos os dias, e são mensagens mais sociais, né? Mensagens de amigos, colegas, conhecidos, admiradores, seguidores, enfim. Então, tem muitas mensagens lá e, obviamente, eu não consigo dar conta de responder todas. Então, se você me manda uma dúvida lá, por exemplo, pode ser que eu não veja a sua mensagem ou que eu demore até dias para responder. Então, para agilizar esse processo, como você tem esse direito, você pagou por isso, você tem esse suporte, manda sempre para mim lá no Telegram, tá? Estamos fazendo suporte pelo Telegram, porque derrubaram mais um WhatsApp nosso, né? O pessoal e os gurus aí ficam pegando meu número nos vídeos no YouTube e denunciando. Então, a gente parou de colocar os números lá para que eles parem de derrubar os nossos números aí, beleza? Então, vamos lá, vamos para mais uma aula. Hoje nós falaremos sobre a não triplicação contínua. Já aprendemos nas aulas anteriores, né, que nós temos a nossa gestão, ela é composta de 4 pontos. O primeiro delas é a catalogação, que nós já aprendemos como é a catalogação, né, que a catalogação é a base de tudo, antes de toda a estratégia de uma catalogação. Então, para conseguir determinar essas estratégias aqui, primeiro nós temos que dominar a catalogação. Acredito que todos vocês estejam aqui já estão dominando essa catalogação, então já estão prontos para trabalhar nessas partes de estratégias. Então vamos lá, a estratégia de não triplicação contínua. Para que você entenda o conceito dela e não misture, né, na hora de fazer a catalogação, as duas mais complicadas, mais complexas, a gente pode se dizer, que existem estratégias, é exatamente a não triplicação contínua e a não triplicação alternada. Não que sejam complicadas, elas são simples, mas pode haver troca, né? Pode haver uma discordância aí na hora de classificar essas duas. Então vamos lá, vamos falar sobre a não triplicação contínua. Qual que é a definição aí que eu coloquei para vocês, de uma forma que vocês entendam melhor? A não triplicação contínua, ela é aquela que confirma o padrão de triplicação, mas não conclui. Exatamente, ela confirma o padrão de triplicação, mas não conclui. Nós já aprendemos o quê? Que no primeiro período de cada triplicação, né, quando nós estamos falando sobre triplicação, nós obrigatoriamente dividimos a mesa em quê? Em 3 períodos, correto? Então nós temos aí o período número 1, período número 2 e período número 3. Então aí nesse exemplo que eu coloquei para vocês aí do lado, aliás, no segundo quadradinho, vocês estão vendo 3 bolinhas aí, correto? 3 bolinhas. A primeira bolinha ela é azul. Eu peguei as cores primárias, tá? Para ilustrar melhor para vocês. Então a primeira bolinha ela é azul, a segunda bolinha ela é amarela, né? E a terceira bolinha ela é vermelha. Por que eu peguei as cores primárias para ilustrar para vocês? Para ficar mais fácil vocês entenderem na hora de depois catalogar, tá? Saber onde que é o azulzinho, onde que é o amarelinho e onde que é o vermelhinho. Lá também no gráfico também ali do lado de estatísticas, eu coloquei para vocês 3 bolinhas. Vocês podem observar aí no 3. Agora vamos para o gráfico de estatísticas aí, o primeiro gráfico, né? Primeiro painel. Lá embaixo, na última linha, que na verdade é a primeira linha de catalogação nossa, eu coloquei para vocês aí embaixo do 3, do 0 e do 24, o que seria o primeiro período, né? Que seria o quê?
o início, né, a formação do padrão, que seria o primeiro. O 2 seria a confirmação e o 3 seria a conclusão, ok? Então, quando eu falo para vocês que a não triplicação contínua ela é aquela que confirma o padrão de triplicação, mas não conclui, o que eu estou querendo dizer para você exatamente? Que é aquela que até o segundo padrão ela está como triplicação contínua, ok? Mas não conclui. Então, ela é aquela que confirma o padrão de triplicação contínua, mas não conclui. Ok? Então, o que eu preciso ter para confirmar um padrão de triplicação contínua? Vamos falar nessa aula, mais uma vez, nós vamos falar sobre vermelhos e pretos, tá? Vamos trabalhar a questão das cores, tá? Para a gente fazer uma aula mais simplificada, assim como foi a aula anterior, para que vocês tenham um entendimento melhor. Então, para confirmar um padrão de triplicação contínua, eu preciso que o primeiro e o segundo período desse padrão seja da mesma cor, correto? Então, se eu tenho vermelho e vermelho, o que acontece? Iniciou um padrão com vermelho, certo? Iniciou um padrão de vermelho. Poderia ser tudo quando iniciou o padrão de vermelho. Poderia ser uma triplicação, não triplicação contínua, uma triplicação contínua, uma não triplicação alternada, uma triplicação alternada. Quando o padrão inicia, se vocês têm que ter em mente, acabou de sair o primeiro período do padrão, eu tenho que ter em mente que, independente da cor que der ali, ele pode sair qualquer padrão, porque é só o início do padrão. Quando vem a confirmação, opa, ali veio a confirmação, ali eu tenho que ficar atento, porque vai ter a conclusão na próxima rodada, então a confirmação, ela já elimina, obrigatoriamente, a nossa confirmação, ela elimina duas possibilidades, ok? Então, assim, você tem que ter em mente isso. Se saiu vermelho, vermelho, você já elimina duas possibilidades. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar um padrão, segundo padrão aí de baixo para cima, que nós temos 12, 18, 24. Na primeira linha já, nós já temos o primeiro padrão de vermelho de não triplicação contínua, correto? Então, vou explicar para vocês. Nesse padrão aí, por exemplo, saiu 12. Beleza, poderia ser qualquer um dos 4 padrões, porque só sai um número. Quando ele vai o segundo momento aí, que seria o quê? A confirmação do padrão, aí já muda toda a história. Porque a partir do momento que ele sai o 18, ele já elimina 2 padrões. E quando ele sai o 24, elimina mais um. Então, quando a gente inicia o nosso período, no início do período, ela pode ser 4 tipos de triplicação. Quando tem a conclusão, ela já elimina 2. E quando tem a confirmação, elimina mais uma. Seria mais ou menos como se fosse um martingale invertido, né? Para quem não sabe o que é martingale ainda, a gente vai falar sobre isso depois. Mas só para resumir, o martingale ele vai dobrando para mais. Esse daí seria um martingale invertido, ele vai dobrando para menos. Ele vai, na verdade, vai pegando metade do valor. Então, acredito que deu para vocês entenderem, né? Coloquei aí já especificamente nesse segundo quadrante aí, explicando para vocês o que é confirmação, o que é início, né, da formação do padrão, formação, confirmação e o que é conclusão, ok? Então, formação é o primeiro período, conclusão o segundo, nós já falamos sobre isso na aula anterior, mas é só para recapitular, tá? E conclusão o terceiro, beleza? Espero que tenha ficado claro aqui agora. Nessa parte agora nós vamos falar, vamos agora fazer a análise do gráfico. Então, a definição de não triplicação contínua é aquela que confirma o padrão de triplicação contínua, ou seja, os 2 primeiros períodos são iguais. Então, se der vermelho, vermelho, pode ser uma não triplicação contínua. Se der preto, preto, pode ser uma não triplicação contínua. Então, é aquela que confirma um padrão de triplicação contínua, mas não conclui. O que significa? Que até o primeiro e o segundo período são iguais e o terceiro período é diferente. Então, exemplos. Preto, preto, vermelho. É um exemplo de não triplicação contínua. Vermelho, vermelho, preto. É um exemplo de não triplicação contínua. Altos, altos e baixos também. Baixos, baixos e altos também. Par, par, ímpar também. Ímpar, ímpar, par também. Para ficar mais fácil de você visualizar ainda, né, uma outra forma de você lembrar, é só você lembrar que a triplicação contínua, ela é aquela que muda só o último período. É a mesma coisa de você. A não triplicação contínua é aquela que muda só o último período. É mais fácil de você identificar. Começou contínua e terminou mudando. Não triplicação contínua.
E a não triplicação alternada você vai aprender depois que ela é diferente, né? Que ela é o contrário. Mas vamos falar agora especificamente sobre a não triplicação contínua. Agora nós vamos no gráfico e eu vou ensinar vocês a identificarem, a catalogarem esses padrões de não triplicação contínua. Beleza? Vamos lá para o gráfico então e vamos fazer a leitura do gráfico. Bom, então vamos lá, nós já fizemos a leitura da primeira linha, né? Fizemos a leitura da primeira linha, então tem aquele número 1 azulzinho lá, embaixo do 3, para mostrar para vocês que ali é a formação do padrão, o 2 ali que está no 0 para mostrar que é a confirmação do padrão, e o terceiro, né, que está no 24 para mostrar que é a conclusão. Como nós já aprendemos, o 0 ele exclui, ele cancela aquele evento, né? Cancela aquele período. Então, isso, quando tem o 0, seja no primeiro, no segundo ou no terceiro período, ou em 2, ou em 3, enfim, não importa. Se tiver um 0, ele passa a ser cancelado. Um período nulo, né? Ele não vai ter nomenclatura, ele não vai ser nem triplicação contínua, nem triplicação alternada, nem não triplicação contínua, nem não triplicação alternada. Então, a mais difícil dessa aula aqui é lembrar da definição. Não triplicação contínua é quando ela começa contínua, vai até a confirmação de contínua e muda só a última. Então, vermelho, vermelho, preto. Não triplicação contínua. Preto, preto, vermelho. Não triplicação contínua. Vermelho, vermelho. Altos, altos e baixos. Os dois primeiros períodos forem iguais e o último diferente, ele é uma não triplicação, né? Porque ele não triplicou, não ficou padronizado, né? Então, lembra que eu falei na aula anterior da triplicação alternada, né? Por que a triplicação alternada, mesmo sendo vermelho, preto, vermelho, ela é uma triplicação? Porque se eu colocar vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho e ficar espelhando isso daí, né, isso aí vai ficar ilimitadamente, infinitamente, ele vai ficar igual. Nesse caso aqui já não. Nesse caso eu faço vermelho, vermelho, preto, vermelho, vermelho, preto, vermelho, vermelho, preto, ele vai ficar duas vermelhas e uma preta, duas vermelhas e uma preta, não vai ficar igual. Tá bom? Então basicamente é isso daí. Vamos lá então. Vamos para a leitura do gráfico aqui. Temos o primeiro período, que nós já lemos lá embaixo, né? A primeira linha. Na terceira linha de baixo para cima, nós temos um 5, um 27 e um 28. Mais uma não triplicação contínua em vermelhos. Depois, na mesma linha, nós temos uma não triplicação contínua em pretos, começando no 6 ali, 17 e 27. Vocês podem perceber o que eu sempre falo aqui. É muito difícil a gente ter dois padrões seguidos idênticos, tá? É muito difícil. Quando se tem dois padrões seguidos idênticos, o que eu falo para você de idêntico é o quê? Pode ter uma não triplicação contínua em preto, uma não triplicação contínua em vermelho. Já já nós vamos chegar lá em cima, onde vai acontecer essa circunstância, e aí eu vou explicar para vocês melhor. Temos aí mais uma não triplicação contínua em 13, 24, 34, em 35, 6, 23. Na mesma linha nós temos aí 34, 18, 13, na mesma linha, né? Pula-se duas linhas, não tivemos nenhum padrão de não triplicação contínua aí. Tivemos vários padrões aí, tivemos triplicações alternadas, várias, né? Tivemos triplicação contínua também, seguidas aí de preto, né? Várias. Tivemos não triplicações alternadas, mas não tivemos nenhuma triplicação contínua. Não triplicação contínua. Então, temos aí depois a vermelha de novo, 3, 34, 20. Na próxima linha, nós temos de novo mais uma não triplicação contínua, que aí vem duas seguidas. Então vem o 15, 2 e 9, uma não triplicação contínua em preto. Vou começar a abreviar aqui para vocês já acostumarem com a abreviação, tá, pessoal? Para reduzir aqui o tempo de aula e não ficar falando palavras muito grandes, né? Parecendo falando nome, contranome e sobrenome. Então vamos lá. Quarta linha aí, de cima para baixo. Eu tô nesse branquinho aí, ó, que é o 15, 2, 9 na catalogação. No comecinho aí da quarta linha de cima para baixo. Sempre excluindo aquela linha superior ali em cima, tá? Que começa no 4. Quando eu falo de quarta linha, é só do gráfico abaixo. Então temos aí o 1529, uma NTC em preto. Temos outra NTC em vermelho logo na linha acima, 92515. Nesse momento aí, se vocês observarem, nós temos duas não triplicações seguidas. É o que eu sempre falo nas operações, vocês devem sempre observar quando eu estou operando lá, na operação ao vivo, lá que eu falo sempre para vocês o seguinte, pessoal, a gente está vindo de duas triplicações, então provavelmente está puxando agora uma não triplicação. O que eu falo isso daí? Porque é muito difícil cair três padrões seguidos, principalmente idênticos, né? Idênticos é praticamente impossível, mas quando cair, por exemplo, um alternado assim, ó, branco e preto, no caso, caiu uma NTC preta e uma NTC vermelha. O que eu costumo fazer? Eu costumo esperar a confirmação e entrar na conclusão.
ok? Então aí já seria uma entrada. No 29 aí, ó, já seria uma entrada que a gente ia pegar de primeira. Por quê? Porque acabou de dar duas não triplicação, certo? Acabou de dar duas não triplicação. Quando ele entrou em 11 e bateu o 12, ele já deu tudo aí, a confirmação para ele não triplicar ou para triplicar. O que eu iria entrar no padrão? De triplicação. Porque se ele acabou de vir de duas não triplicação, eu já entraria no padrão de triplicação. O que eu precisaria ter para triplicar? Eu precisaria ter um preto. Então, quando ele bateu 11, 12, eu já pegaria aí um 29 no preto. E aí a gente faria já a primeira vitória na cabeça, sem gain ou sem nada. Primeira vitória já estaria aí. Pronto, basicona. Isso eu tô falando, pessoal, entradas mais certeiras, tá? Então, aguardando esses dois cenários aí de seguidas, a gente teria vitórias mais certeiras, tá? Então entraria sempre aí depois da confirmação para conclusão. Por quê? Porque eu não poderia ter aí tanto uma não triplicação quanto uma triplicação. Então eu eliminando 2, eu já tenho duas possibilidades só. Então eu aumento a minha probabilidade de ganho. Se eu entro após o primeiro período, quando que eu entro após o primeiro período? Quando eu tenho uma sequência de, por exemplo, 3 sequências aí de triplicação contínua, por não triplicação contínua, por exemplo, aí eu posso entrar depois do primeiro período. Mas assim, quando tem duas só, e principalmente aí que não são idênticas, né? Uma em preto e outra em vermelho. Aí eu aguardo sempre o segundo períodozinho aí para não fazer besteira. Aí depois eu tenho mais uma vez uma sequência de 2. Aí eu tenho 25, 5, 35, 9, 32 e 2. Como a gente sempre espera a formação do período, jamais... Isso vocês têm que ter em mente, pessoal. Isso é uma regra básica. Jamais você vai fazer qualquer entrada no início. Jamais. Então, bateu 25, 5, 35, 9, 32, 2. Por mais que você fale assim, putz, acabou de bater dois padrões seguidos que começou em vermelho, eu vou entrar no preto. Por mais que aí, nesse caso, daria vitória em primeiro lugar, não faça isso. Porque quando você entra no início, você tem 4 possibilidades de padrões e não 2. Então, quando você tem 4, vamos supor que você tem que adivinhar uma carta e você tem uma chance para adivinhar, e tem 1, 2, 3 e 4. Você precisa acertar um número. É mais difícil você adivinhar do que se você tiver só 2 cartas e você tiver o número 1 e o número 2. É por isso que a gente nunca entra no início, a gente sempre entra ou na confirmação ou na conclusão. Porque na confirmação já eliminou 2, certo? Então na conclusão já eliminou mais uma. Então assim, nunca entre na formação do período, sempre entre na confirmação ou na conclusão. Bateu então 2 NTC em vermelho. É muito difícil acontecer 2 NTC seguidas, como é difícil acontecer qualquer outra seguida. Aconteceu, é entrada para você entrar e um tiro só, na cabeça, batata, né? Então aconteceu aí 25, 5, 35, 9, 32, 2. Quando ele bateu 20 preto, presta atenção nisso, quando bateu 20 preto, ele já mudou o período. Por quê? Aí ele já não poderia mais ser uma NTC vermelho. É por isso que é importante você esperar a formação do padrão. Se tivesse dado um vermelho aí no lugar desse 20 preto, nós já entraríamos na confirmação. Por quê? Porque nós daríamos tudo e mais um pouco para entender que pela terceira vez ele não repetiria o mesmo padrão. Ok? Seria muito difícil, probabilidade mínima dele repetir vermelho, vermelho de novo. Quando ele deu preto, já mudou todo o cenário. Por quê? Porque daí ele já poderia sim repetir um preto, como fez, e depois ele poderia dar uma outra cor. Então, como ele bateu preto, ele não confirmou um padrão idêntico, nós esperaríamos a confirmação. Então, bateu preto, cancela, a gente não entraria na confirmação. Se tivesse dado vermelho, a gente entraria já na confirmação. Bateu vermelho, entraríamos em preto. Como bateu preto, não, já mudou tudo. Vamos esperar o que vem a seguir. Se viesse preto vermelho, já cancela, a gente não daria entrada. Por quê? Porque ele já estaria mudando totalmente o padrão. Ele não seria possível mais dar uma triplicação, por exemplo. Entendeu? Então cancelaria tudo. Agora, quando ele bateu 20, 29 preto, aí era o momento da gente entrar mais uma entrada de certeira na cabeça de primeira no 10, que seria o preto. Por quê? Porque a gente daria tudo para ele não... Como ele confirmou um padrão de não triplicação contínua, a gente daria tudo para ele não repetir o padrão de não triplicação contínua. Mesmo que ele repetisse o padrão, a gente pegaria no 9 e em seguida a sequência pegaria um IN. Ok? Então percebam como que é diferente, pessoal. Enquanto bateu 3 pretos, a galera vai... Ó, bateu 2, 20, 29. A galera, nesse momento, eles vão estar entrando
a força no vermelho. E nós iríamos entrar onde? No preto. É por isso que mesmo quando há manipulação, há possibilidade de manipulação, que o pessoal reclama muito, mas a roleta está manipulada, deu tantas vezes seguidas. Olha nesse momento aí, por exemplo, nessas rodadas aí, vamos colocar aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes caiu no preto e uma vez só no vermelho. A maioria da galera perdeu um dinheiro a rodo nessas rodadas aí. Alguns quebraram até a banca. Por quê? Porque tá manipulada. Se você pegar lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode estar manipulada? Pode. Existe a possibilidade? Existe. Né? Então, você pegar na sétima linha de baixo para cima, você vai pegar 3 vermelhos e você tem 8, 9, 10 pretos. Então, né, se você pegar nessa linha especificamente, a quantidade de vermelhos ela é muito baixa. Você tem 3 vermelhos e 10 pretos. Então, assim, nesse momento aí que todo mundo foi no vermelho, 90% da galera foi tudo no vermelho, apostando que não ia dar preto de novo, a gente iria no preto, iria ganhar e ganhar bem, né? Iria pegar na cabeça mais uma vez de primeira. Então, é esse o segredo, é isso aí que a gente tem que aprender a classificar os períodos, a entender, a catalogar os períodos e aí, de acordo com os períodos, a gente entra nas estratégias. Pessoal, espero que tenha ficado muito bem claro essa aula. Essa aula ficou um pouquinho mais extensa, né, que as demais, exatamente pelo padrão de não triplicação, o conceito dele ser um pouquinho mais complicadinho. Por isso que nessa aula aqui eu fiz questão de falar novamente sobre a formação, a conformação e a conclusão, né, o início, o primeiro, o segundo e o terceiro ponto de cada período. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha ficado tudo bem claro. Qualquer dúvida é só me chamar. Lembrando que o nosso suporte ele está acontecendo no Telegram. Nossa sala de sinais Black, ela está a todo vapor, né? Todos os dias aí estamos colocando aí 30, 40, 50, às vezes até 60. Teve semana passada, nós tivemos uma sequência de 90 rings, pessoal. É muita coisa. Então, com certeza vocês estão forrando o bolso aí, enchendo o bolso de dinheiro. Na próxima aula nós vamos falar sobre a não triplicação alternada. E depois começamos já o módulo Black, primeira aula do módulo Black, nós vamos ensinar como pegar os sinais da sala Black, como você faz para colocar dinheiro no seu bolso todos os dias pegando os sinais da sala Black. Então essa aula vai ser bem bacana, que é uma primeira aula já prática do início das operações. É obviamente que vocês não vão conseguir já sair operando no primeira aula do módulo Black. O correto é você esperar todo o curso, toda a mentoria, mas você já vai ter uma noção bem legal de como que você vai ganhar dinheiro operando utilizando os grupos, beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Até a próxima aula.